a gente vai começar e eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou falar com calma a receita para quem quiser anotar no papel. Eu sei que tem muita gente que gosta de anotar no caderninho, então eu vou falar bem tranquilinha para você anotar cada um dos ingredientes. Depois a gente começa a fazer e enquanto eu faço, eu vou repetindo a receita para vocês. Pode ser assim? Então, vamos lá. Para essa receita, a gente vai precisar de 300 gramas de chocolate branco nobre, chocolate do bom, daquele que exige temperagem, mas nesse caso a gente não vai precisar temperar, porque a gente vai usar ele aqui dentro da panela. Veri, eu quero fazer com chocolate meio amargo. Posso? Pode, mas daí não vai ser um toffee de chocolate branco. Vai ser um toffee de chocolate meio amargo, tá? Então é muito importante deixar claro esse ponto. Eu sei que é bem básico, mas às vezes acontecem umas perguntas assim para mim. Então, 300 gramas de chocolate branco. 200 gramas de leite condensado. Tá? Bom, não pode ser mistura láctea, mas a marca que você preferir. Você vai usar também 3 colheres de sopa de glucose de milho. Aquela gilequenta, melequenta mesmo, tá? Então, 3 colheres de sopa. Colher de mãe, não precisa medir na balança, nem nada assim. Pega as 3 colheres de sopa de mãe e põe na panela, tá? A gente vai fazer, vocês já vão ver. Mas, gente, Veri, posso substituir a glucose de milho por glucose em pó? Até eu acho que pode, mas eu não sei usar. Na verdade, eu nunca nem vi para comprar. Disseram que já tem aqui em Curitiba, em várias lojas, enfim. É uma das coisas que está nos meus planos fazer um teste, testar essa tal dessa glucose, porque eu não sei nem como é que faz a proporção. Então, ainda vou fazer um vídeo no YouTube ensinando vocês e, consequentemente, eu vou estar aprendendo junto, tá? Então, por enquanto, usa a glucose da normal mesmo, tá? Você vai precisar de 50 gramas de manteiga sem sal, a não ser que você queira que tenha um fundo salgado, daí você pode pôr com sal, mas se não, põe sem sal. E você vai precisar de 80 gramas de açúcar refinado. Tá ok? Vou repetir rapidinho a receita inteira. 300 gramas de chocolate branco, 200 gramas de leite condensado, 3 colheres de sopa de glucose de milho, 50 gramas de manteiga e 80 gramas de açúcar. Até aí, tá todo mundo me acompanhando? Tá todo mundo chegando? A gente pode começar? O pessoal aqui tá chegando, mas temos bastante gente já. Quem chegou depois, a receita vai ficar disponibilizada no Telegram. Quando acabar a live, eu faço uma arrasta para cima para vocês poderem localizar o story do Telegram, tá? E aí vai no meu story lá do Instagram e entra no Telegram para poder pegar a receita. Tá bom, gente? Olha só, para fazer essa receita, a gente vai começar caramelizando, não sei qual é o termo correto, o açúcar, tá? Então, eu vou ligar a panela, eu vou colocar o açúcar, assim que ele derreter totalmente, eu vou acrescentar nele a glucose e vou acrescentar nele a manteiga, tá bom? Tô explicando passo a passo para vocês poderem entender. Aí, vou derreter tudo, vou abaixar um pouquinho o fogo e aí eu vou acrescentar o chocolate e o leite condensado. Basicamente, o toffee, ele não deve ser apurado. Então, ele não é igual o brigadeiro de caramelo que a gente fez na semana passada no aquecimento da maratona. Se você está chegando agora, na quarta-feira passada a gente fez um brigadeiro de caramelo, que foi o aquecimento da maratona. Ele está disponível no YouTube, só vai ficar disponível até segunda-feira. Então, corre para assistir, para não perder, tá? E aí, você não vai apurar igual um brigadeiro. Ele não pode descolar da panela, tá? Senão ele fica duro demais de você cortar depois o toffee na hora de você banhar. Mas ele tem que ferver um pouco. Então, depois que derrete tudo, você ainda cuida, deixa ferver uns 2 minutinhos e aí ele já vai desligar. E aí a gente vai continuar com os segredinhos. Vamos começar, porque senão não vai dar tempo. Essa receita tem bastante etapas. Então, deixa eu começar ligando a panela aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho do açúcar, tá? Vou esperar ele começar a derreter para colocar o restante do açúcar, porque daí ele facilita e acelera o meu processo de derretimento. Uma pedrinha de açúcar que deve ficar parado no pote, a gente quebra com a mão mesmo, tá? Então, deixo ele derretendinho, fico meio que cuidandinho. Não é proibido mexer, tá? Mas não precisa ficar apurando o açúcar, né? Só dá uma cuidadinha, enfim. Assim que ele derreter, eu já coloco o restante, não precisa ser totalmente derretido. E aí eu já venho acrescentando os demais ingredientes. A glucose é uma coisa muito grudenta, tá? Ó, ela é grudenta mesmo, tá? Ela é bem chatinha de trabalhar. Então, você vai trabalhar com uma colher molhada, tá?
Aí você pega, vai puxando aos poucos, molha a colher, puxa mais um pouco. Se grudar na tua mão também, põe o dedo na água, usa a água como um apoio para trabalhar com a glucose. Por isso que a tal dessa glucose que a gente fala, né, que é a glucose em pó, ela é melhor, porque ela não gruda, né? Eu já ouvi falar maravilhas dela. Mas como eu não testei, eu sei que é a mesma coisa, mas eu não sei proporção. Então não dá para falar. Até se alguém souber alguma coisa, quiser me mandar no direct, aceita. Eu tô sempre aprendendo também, né? Eu acho que a gente aprende dia a dia. Já ouvi falar que o mel substitui glucose. Pode? Não. Se o mel for substituir alguma coisa, ele substitui o açúcar invertido, que é mais natural até do que a glucose, tá? Só que o mel tem gosto. Se você colocar um mel aqui dentro, vai ficar um toffee de mel, não um toffee de chocolate branco. Que não é ruim, mas é forte. Para essa proporção aqui, se você colocar isso tudo de mel aqui dentro, ninguém aguenta comer, fica forte demais, tá? Então não faz essa substituição. Existe um negócio chamado caro. Tem mais de uma marca que tem o tal do caro, tem outros nomes daí, né? A Yoki tem, enfim, mas é tipo caro, ela é uma mistura de glucose com açúcar invertido. Ainda assim, eu não colocaria, porque é um toffee e eu preciso desse puxento que a glucose vai me trazer, tá? Então, glucose mesmo. Não dá pra você escapar da glucose nessa receita, tá? Uma colher em pó equivale mais ou menos 15 gramas. Uma colher em pó, da glucose em pó, equivale a mais ou menos 15 gramas, estão falando aqui. 15 gramas é uma colher de sopa, aproximadamente. Então, mais ou menos elas por elas, eu acho, tá? Acredito eu. Então, teria que fazer o teste. Eu realmente vou ainda testar, vou comprar, vou testar. Aí eu conto para vocês exatamente a proporção como ela é. Mas eu tô louca para testar, porque eu odeio essa gelequenta aqui. Não gosto. Eu acho melequenta, acho que é ruim. Mas a gente usa, né? Ela é excelente para um monte de receita. Ali derreteu o açúcar, agora eu já coloco o restante dele para garantir que ele já comece a ficar cremosinho aqui dentro, tá? Assim que derreter tudo, agora não tem problema mexer, não mexer, tanto faz, só que o importante é que esse açúcar esteja totalmente derretido. Uma vez que ele esteja totalmente derretido, aí eu já vou colocar primeiro a manteiga e depois a glucose, ou tanto faz a ordem, não tem uma ordem necessária aqui nesse caso, tá? Desde que tudo fique agregado. Ó, já derreteu aqui e eu vou colocar aqui já a manteiga junto. Eu vou abaixar o fogo. A gente chama de fogo, né? É indução, não é fogo, mas eu vou abaixar aqui a força do quente. Vou colocar aqui a manteiga. Eu vou até fazer o seguinte, como a glucose já tinha, eu vou tirar de lá um pouquinho. Vou misturar tudo. E daí fica mais fácil pra gente não ter perigo de queimar, tá? E aí eu venho aqui com a colher e vou colocar a nossa glucose. Aqui tem 3 colheres, tá, de mãe, mas eu vou tentar tirar tudo de uma vez só pra facilitar a minha vida. Aqui. Isso. Aí ela vai derretendinho, tá? Enquanto ele tá derretendinho ali, deixa eu pegar mais um restinho aqui da glucose que ficou aqui dentro. Aê! Beleza. Gente, é melequento. É melequento, tá? Aí eu volto aqui a panela. E agora eu vou deixar no foguinho baixo, tá? No meu caso aqui, que é a indução, eu vou deixar na potência 2, assim, só até ela derreter tudo e garantir que esteja tudo cremosinho e uniforme, tá? Então agora eu vou fazer isso. Assim que tiver tudo derretido por igual, aí eu vou acrescentar aqui dentro o chocolate, que são 300 gramas, e vou acrescentar o leite condensado, que foi 200 gramas. Lembrando que aqui eu derreti 80 gramas de açúcar. Depois que eu fiz o caramelo dela, eu acrescentei 50 gramas de manteiga e acrescentei 3 colheres de sopa de glucose, tá? E aí tá aqui essa gelequinha aqui, tá? E aí assim que tudo tiver derretido por igual, eu acrescento daí o leite condensado e o chocolate. Até aqui, tá tranquilo? Tá de boa? Alguma pergunta, algum comentário? Gente, hoje foi muito legal. Eu recebi tanta mensagem carinhosa no direct. Gente, foram muitas, e muitos desabafos, e muitas conversas, e eu fiquei muito feliz. Para mim, isso é muito recompensante, porque eu mostro que eu tô indo no caminho certo com vocês. Você derrete o açúcar aos poucos, por quê? Por
porque tem menos chance de queimar o açúcar. E se o açúcar queimar, ele fica amargo, fica horrível. E daí, se eu derreto aos poucos, primeiro que a primeira colher para derreter é rapidinho. E aí, quando eu coloco as outras, o quente puxa o quente e todo ele derrete muito mais rápido, tá? É um segredinho. Mas se você quiser virar tudo, não é problema. Só tem que cuidar para não queimar. Aqui já derreteu tudo. Eu vou colocar o chocolate. E vou colocar o leite condensado. Tudo meio junto, tá? A glucose é opcional? Não é opcional. Ela é um ingrediente dessa receita. Tá? Nesse caso, ela é um ingrediente da receita mesmo, não tem jeito. E eu vou fazer o seguinte, gente. Porque eu gosto do saborzinho, tá? E eu vou dar como ideia para vocês. Não é obrigatório. Inclusive, nem tá na receita. Quem pegar a receita do Telegram não vai receber essa dica. Eu vou colocar 4 gotinhas de essência de amêndoa, tá? Porque eu acho que ela dá uma acendidinha no gosto. E como eu gosto do saborzinho e como eu fico comer, então eu vou colocar. Você pode colocar daí uma essência de baunilha, uma essência de laranja. Então aí, se você quiser dar um gostinho com essência, você pode aqui, tá? Posso colocar um saborizante? Pode, mas daí talvez você tenha que diminuir um pouquinho o leite condensado, porque o saborizante você vai colocar em um pouquinho maior quantidade, mas vai ficar top, pode fazer teus testes lá. Faz a primeira sem inventar moda e depois você vai inventando a tua moda, tá? Então, aí tá uma diquinha para vocês. Ó, fogo bem baixinho, não aumentei o fogo, porque eu quero que todo o chocolate derreta. Depois que todo o chocolate estiver derretido aqui dentro, aí eu aumento o fogo de novo, e aí eu vou até ele ferver, tá? Ele vai ferver 1 minutinho, 2 minutinhos, não é para descolar da panela, tá, gente? É só para ele dar uma encorpada mesmo, tá? Não que ele já não esteja encorpado, ele é um doce encorpado, né? Mas é para você entender como é esse processo. Ó, só deixa eu já explicar para vocês, porque depois que eu aumentar o fogo vai ter que ser rápido, porque a panela de indução, ela é meio louca, tá? Eu peguei essa forma aqui, que é onde eu vou deixar meu toffee firmar. E eu peguei um saquinho desses de micro-ondas, eu já vou deixar aberto. Quando ficar pronto, eu vou virar aqui. O que acontece? Eu fiz o teste, ele fica baixinho, ele pega meia forma, então eu vou tentar colocar só na metade da forma para que ele fique alto. Do tamanho da forma, ele fica melhor, porque ele fica um docinho mesmo, né? Vere, mas eu não tenho essa forma igual a sua, não tem problema, escolhe uma forma que você goste e que fique numa altura pelo menos ali de 1 centímetro, né? Porque é um docinho, ele tem que ter um tamanho legal para você ficar na mesa, tá? Agora, todo derreteu o chocolate, eu vou subir de novo aqui o fogo de mentira na minha cabeça, e aí eu vou dar uma mexida nele até ele ferver bem um pouquinho, e daí já tá pronto. Gente, é bem simples, né? Tem tanta gente que tem medo de caramelos, de modo geral. Eu falo tanta gente, me incluo, né? Por muito tempo eu tive medo, eu achava que, meu Deus do céu, era um bicho de 7 cabeças. Mas não, é porque as pessoas às vezes assustam a gente. Sobe a 128 graus. Eu sempre achei isso meio, sei lá. A minha confeitaria não é confeitaria francesa, gente. A minha confeitaria é confeitaria da vida. Tá? Então, não esperem de mim uma confeitaria francesa cheia de medidas exatas. Salvo no curso que um dia eu ainda vou colocar no curso completo o macarrão. Que daí não tem jeito. Tem que ser perfeito e exato. Porque é o que, né? É a vida. Ó, então, só cuida para não queimar, tá? E ele já tá fervendo, tá? Ele já tá cheio de bolhas ali saindo. Não cheio de bolhas, mas ele tá com bolhas já saindo. Eu já vi ali que ele tá começando a ebulição. Então, agora eu vou mexendinho só 1 minutinho ou 2 mesmo, tá? Assim que eu terminar de deixar ele prontinho aqui, eu desligo, deixo abaixar um pouquinho a temperatura, tipo uns 5, 10 minutos, tá? E aí eu coloco as nozes, as amêndoas, porque senão ela fica molenga no meio, fica ruim. Não fica gostoso de comer não, tá? E aí eu pego o meu toffee e vou virar na minha forma, ó lá. Ai, gente, que delícia. Essa forma aqui, ela é grande para esse tanto de receita que eu tô fazendo. Então, eu pego o plastiquinho aqui e dou uma ajuda aqui no meu toffee, tá? Ó, para que ele fique do tamanho que eu quero, ó. Ok? Ó lá.
Aí ele vai ficar exatamente do tamanho que eu quero que ele fique. Na altura, que é a altura da forma, que é 1 centímetro mais ou menos, 1 centímetro e pouquinho. E desse jeito ele vai para a geladeira. Ele vai ficar na geladeira por mais ou menos umas 3 horas, tá? Se for muito frio na cidade, como está sendo em Curitiba por esses dias, o que acontece? Ele fica tão duro que você não consegue cortar. Então você vai pôr por umas 3 horas, mas daí você vai tirar pelo menos por 1 hora antes de cortar ele. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz esse toffee ontem, eu vim aqui para preparar as receitas da live, tudo, eu já deixei o toffee pronto. E aí eu até nem sabia a altura, foi a primeira vez que eu fiz, enfim, essa receita aqui nessa forma. Então ele até ficou baixinho, eu até acabei depois cortando ele e deixando o dobro, já vou mostrar para vocês aqui, tá? E aí eu fiz ele, coloquei na geladeira, na hora que eu tirei ele ficou tão duro que eu falei, meu Deus do céu, a receita que eu queria dar não tá bugada, não tá funcionando não. Aí fiquei pensando como é que eu ia fazer para amolecer o toffee, enfim, que é uma receita antiga que a gente tem, né? A gente não pratica sempre aquelas receitas, né? E aí eu falei, não, deixa eu ver o que eu errei nessa receita. E deixei na mesa e fui fazer minhas coisas. Aí depois de tarde, no final da live, a hora que eu cheguei lá, ele tava perfeito, no ponto exato, tá? Então, quando ele sai da geladeira, ele fica muito duro. Mas depois ele dá certo, tá? Então, não se assuste. É assim mesmo. Vou deixar ele aqui de ladinho, depois eu levo pra lá. Ó, deixa eu tirar esse fogãozinho daqui. Não tem ponto, porque começar a borbulhar. Começa a borbulhar, começou a ferver, desliga, tá? Você não vai apurar ele, não é para descolar da panela igual um brigadeiro, ele não tem um ponto, tá? Ele começou a ferver, começou a apurar, tá tudo derretido, tá tudo harmônico, pau na máquina, tá? Então daí pode colocar ele para firmar que vai dar certo, ok? Gente, agora eu vou te mostrar o que eu fiz ontem. Olha só que legal, olha que interessante. Perfeito, né? Aqui, ele ficou baixinho porque eu acabei usando a forma inteira. Daí eu acabei juntando dois, um em cima do outro, cortei no meio, tá? Pra ficar na altura que eu queria. Mas é o mesmo, tá? Então é esse que eu vou cobrir no chocolate daqui a 1 minutinho. Aqui tá o chocolate, já endureceu, eu derreti antes da live. A Marjorie vai voltar no micro-ondas ele ali pra mim, pra poder derreter. Enquanto a Marjorie derrete, eu usei chocolate cobertura pra cobrir, tá? Enquanto a Marjorie derrete lá, eu vou cortar esse toffee pra vocês poderem ver como que a gente faz o corte dele. Então, eu pego uma régua, ó, e eu vou fazer ele com 2 centímetros. Então, muito pequenininho, 2. Eu vou fazer com 3 centímetros, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, 3 centímetros. Aí, eu venho de novo com a régua, ó. 3 centímetros de novo. Venho de novo com a régua, ó. 3 centímetros. E aqui, de novo, 3 centímetros. Sobrou um pedacinho lá atrás. Do outro lado do toffee, eu venho fazendo a mesma coisa, ó. 3 centímetros. De novo lá. 3 centímetros. De novo lá. 3 centímetros e mais uma vez, tá? Assim eu tenho dos dois lados a marcação. E aí eu posso vir com uma régua e marcar aqui, tá? Posso até cortar já. Ó. Opa, essa minha mesa aqui balança pra caramba. E olha que macio que ficou. Cortou super fácil, tá? E aí eu só venho aqui e corto ele do tamanho que eu quero. Ó. E essa faca nem é muito afiada não, tá, gente? Ela é bem meia boca, essa faca aqui. E ele funciona super bem fazendo assim. Então, assim você tem eles todos do mesmo tamanho, né? E aí fica bem fácil. Se preferir fazer com um cortador, tipo cortador de bolacha, enfim, pode, não tem problema nenhum, tá? Mas assim fica bem prático para você trabalhar. Ó. Todos eles cortadinhos. Ele tá fora da geladeira desde manhã, tá, gente? Mas tá friozinho aqui, tá? Hoje não tá muito frio, mas também não tá muito quente. Já tá uns 18 graus, mais ou menos. E aí eu venho do outro lado aqui fazendo a mesma coisa, ó. 3 centímetros. Aqui, 3 centímetros. Já vou marcar todos. 3, 6, 9 e 12. E lá já deu certinho. Aqui também, ó. 3, 6, 9 e 12, tá? Então, vai render super bem aqui. Olha só. Isso. Se eu quisesse fazer uns Frankenstein, montar mais uns aqui, eu conseguiria. Daria um pouquinho mais de trabalho para eu apanhar no chocolate, mas eu conseguiria. Assim, eu vou acabar deixando aquele ali para consumo interno mesmo. E aí, a gente tem esses aqui certinho, tá? Assim, você tem todos eles do mesmo tamanho.
Aí, na hora de banhar no chocolate, você vai banhar no chocolate preto ou no chocolate branco? Como eu tô vendendo ele como um toffee de chocolate branco, eu banho no chocolate branco. Mas você pode vender só como toffee, né? E aí você pode fazer ele com o chocolate que você quiser, se você achar que é o caso de fazer com outra cor na cobertura. Vai da tua criatividade, beleza? Aí você vai pegar papel manteiga, vai colocar... Deixa eu tirar esse stop daqui. Prefiro papel manteiga do que tapete de silicone para banhar bombom, tá? Eu prefiro, é uma questão, a gente tentou, durante muitos anos a gente usou o tapete de silicone, até que a gente percebeu que realmente o papel manteiga ele é melhor, tá? Aí eu venho aqui, pego uma colher e vou banhando ele, tá? Garanto que esteja passado em todo ele. Bato por baixo para tirar o excesso, tá? E aí eu venho aqui e tiro ele. Depois os acabamentozinhos eu tiro, tá? Deixa eu pegar aqui uma espátulazinha para me ajudar. E aí eu vou fazer isso com todos eles. Então, enquanto eu banho aqui, eu não vou banhar todos os 20, tá? Pode ficar tranquila que pelo menos uma semana ele vai estar perfeito. Não tem por que você se preocupar. É o tipo do docinho que, se a festa é sábado, você pode deixar pronto na terça-feira, que você já se livra do problema, já fica pronto e você se foca em outras coisas da tua produção, tá? Ele é bem de boa mesmo. Para vender também é bom por causa disso, né? Fazer caixinha pro Dia dos Namorados, né? Porque daí se a pessoa demorar uns dias para comer, ela não vai achar que o teu doce é ruim, né? Porque às vezes a pessoa leva para casa, ela deixa para comer uma semana depois, ela diz assim, ai, teu doce nem era tão bom assim. Sim, né? Mas comeu velho. Aí é complicado, né? Essa cobertura é com chocolate pressionado, mas na massa não pode ser, tá? A cobertura é chocolate cobertura mesmo. Eu sempre banho meus docinhos com chocolate cobertura. Não necessita temperagem, é muito mais fácil, né? Para trabalhar em quantidade não tem nem comparação, porque o chocolate temperado, se você vai banhar bombons assim, ainda mais quem não tem experiência com banhar bombons, demora. Então, aí você vai ver, você tá trabalhando lá com o bombom, você banha 10, o chocolate endureceu. Aí você tem que derreter o chocolate, tem que temperar o chocolate para banhar mais 10. Então, a cobertura é muito mais prático. Se endurecer, você vai para o micro-ondas, 20 segundinhos, tá bom para trabalhar de novo, né? Mas na massa tem que ser nobre, não tem jeito, senão a qualidade do doce não é a mesma. E aí estão todos eles cobertinhos. Alguns já estão prontos, outros ainda o chocolate ainda está firmando, mas eu já vou começar a cortar ele para a gente decorar. Então, quando a gente banha, às vezes fica um pezinho, né? Ó, até fica um pezão, tá? Então, você pega bisturi cirúrgico, você compra em casa de médico mesmo. Casa de confeitaria usualmente também tem, mas eu até compro quando eu posso em casa de médico e corto, tá? Então ele fica bem acabadinho. Então eu vou fazer isso com todos eles, vou deixar todos eles bem acabadinhos para a gente poder aí jogar a nossa decoração neles, tá? Então vamos lá. Ó, eu vou fazer, não sei se eu vou fazer todos, se bem que está com um tempinho, né? Está com 20 minutos, eu vou fazer. Quando der 10, a gente vai acelerando. Mas não vai dar 10 minutos para fazer isso daqui, é bem rapidinho. Enquanto isso, eu vou respondendo perguntinhas de vocês. Pode usar macadâmia, café ou pistache? Pode, com certeza, mas leva em conta o que eu falei. Se for fruta seca, por exemplo, nozes, pistache, amêndoa, você não pode jogar elas no toffee quente. Quando você desliga a panela, você tem que esperar pelo menos uns 10 minutos para ele estar abaixada a temperatura. Senão ele fica molengo, fica horrível. Horrível de comer, tá? Então vai por mim, tem que estar mais pro frio mesmo, tá? Quase no ponto já de firmeza, aí você coloca ele, ajeita com a espátula e deixa gelar na geladeira. Mas é bem importante que você tenha essa consciência, porque senão fica ruim, tá? Café, você vai usar como acrescentando, ele não vai estragar no calor, não tem problema, né? Pode colocar, não tem problema. E ela falou de pistache, ela falou de café, eu não me lembro. Macadâmia é a mesma coisa que pistache, então é bem isso mesmo, tá? Ó, eu vou usar brilho de chocolate e eu vou dar uma esprezadinha de longe. Deixa eu só ver se... Ó, vou dar uma esprezadinha de longe nos meus doces, tá? Por quê? Porque eu vou jogar em cima deles os acabamentos. Então, agora, eu venho primeiro com glitter. Eu vou usar esse glitter ouro da Sugar Art, tá? Que é maravilhoso, por sinal. E aí eu pego um pincel, coloco dentro do meu glitter, e aí eu venho por cima do meu docinho, fazendo esse movimento assim, ó, de bater no pincel, e ele vai soltando o glitter, tá? Ó.
ele vai soltando em cima do meu doce. Por que que eu passei o brilho de chocolate? Porque quando eu passo o brilho de chocolate, ó, ele vai colar. Aonde passou o brilho de chocolate, ele cola, tá? Então, ele vai deixar o meu docinho mais bonitinho, ok? Mas eu passo de longe, porque eu não quero exagero também. Se cair um pouco depois, não tem problema. Então, só isso já vai me dar um efeito legal ali no meu docinho, tá? Isso. Ó, ok? E aí, aqui ficou um pouquinho, eu vou usar. Depois todo esse aqui que sobrou aqui, depois eu raspo com a espátulazinha e guardo de novo no pote, tá? Porque isso aqui é caro e tudo a gente economiza, gente. Aqui é real mesmo. A gente procura economizar o máximo possível. E aí eu vou usar folha de ouro. Ficou um pouco de dúvida. Eu fiz uma live algum tempo atrás sobre folha de ouro e muita gente me pergunta, então eu quis trazer de novo a folha de ouro para vocês, tá? Folha de ouro. Deixa eu só ver se com o glitter ainda vai colar. Acho que eu vou ter que dar mais uma reforçadinha no glitter agora por causa da folha de ouro. Tirei a tampa do glitter. Aí eu venho um pouquinho mais perto porque eu preciso que ele cole, tá? E eu vou vir mais assim no cantinho do meu doce, ok? E aí, onde eu colocar o glitter, eu venho com a folha de ouro para que ela fixe. Glitter não, onde eu colocar o brilho, eu venho com a folha de ouro para que ela fixe ali, tá? A folha de ouro, gente, ela tem que ser comestível. Só que o que acontece? Tem muita gente que vende na internet folha de ouro comestível a preços exorbitantes, só porque diz que é comestível do lado. O que acontece? O ouro, gente, ele é atóxico para o organismo humano até 2 gramas por dia. Ouro. É uma perguntinha lá, Marta? Ela aqui na tela aqui tá ruim de enxergar porque tá branco no branco. Você consegue colocar esses decorados na mancha? Consigo, vou fazer isso já. Uhum. Peraí, gente, que tem que ajeitar a mãozinha. O ouro, ele é uma coisa que ele é atóxica, tá? Para o corpo humano, até 2 gramas por semana, por dia. Mas, sinceramente, quem no mundo vai comer 2 gramas de ouro por dia, né? Ninguém, porque ouro é uma coisa caríssima. E 1 grama de ouro já é muito caro, né? Eu acho que é mais de R$800 1 grama de ouro. Então, ninguém vai comer 2 gramas de ouro por dia. Essas folhas, elas são levíssimas, levíssimas. O pacote inteiro, às vezes, tem 1 grama, né? Então, o que acontece? A folha de ouro, ela tem que ser 24 quilates. O que significa ser 24 quilates? Significa que é ouro puro. Se for ouro puro, você pode usar, não precisa comprar como ouro comestível. É ouro, tá? Não existe ouro menos ou mais 24 quilates. Ele é ouro. Se for 24 quilates, é ouro puro e ele, portanto, é comestível em pequenas quantidades, ok? Tenha isso em mente, daí você pode comprar no Google, folha de ouro 24 quilates. E tá tudo certo, tá? Bem tranquilo. E aí você vai decorar os seus docinhos com as folhas de ouro. Ah, mas no Google tá dizendo que é 24 quilates, mas tá dizendo que é para artesanato. Não tem problema. Se for 24 quilates, não tem problema. Agora, se for 18 quilates, daí não compre, tá? Ou menos que ou outra. Porque daí é mistura normalmente de cobre. Aí o cobre é tóxico. Daí é muito sério, tá? Então tem que tomar cuidado, tá bom, gente? Ó, eu vou fazer aqui pertinho aqui para vocês. Aqui, onde que eu... Aqui? Isso. Eu dou uma espreitadinha de brilho. Foi até muito, porque eu fui muito perto ali de vocês. Mão um pouquinho no amido de milho para não colar a folha de ouro. Pego a folha de ouro e coloco no cantinho do doce, onde eu passei o brilho, tá? Que acabou ficando ali. Isso. Tá colando na mão, amido de milho, que é ele que vai fazer parar de colar. E aí eu tenho o docinho já encaminhado. Eu vou fazer aqui na mesa para o pessoal poder ver. Lá no Instagram, vocês estão conseguindo ver? Porque o YouTube a Marjorie já aproximou. Senão... No Instagram tá legal. Tá legal? Beleza. No YouTube acho que a luz tá muito clara aqui, daí tá... A luz... O branco reflete. E aqui no preto tá melhor, gente? Pra vocês poderem enxergar? Não menos. Não menos. Puxa vida. Tá, deixa eu ver como é que eu posso resolver esse problema de vocês. Deixa eu pensar. Vou fazer mais uma aberta da câmera. Acho que é o máximo que eu posso fazer para ajudar vocês. Pego o docinho, jogo o spray no canto do docinho, tá? Pego a folha de ouro e coloco aonde eu sprayzei. É assim, bem difícil. Mas é importante vocês verem, né? Porque daí vocês têm... E ele fica uma coisa meio rústica mesmo, tá? Uns mais, uns menos. Então ele fica uma coisinha meio rústica. E é o seguinte, gente. Agora eu vou para a parte chata. Que é comer, né? Vocês saberem se é bom, né, esse negócio.
Então, peraí, deixa eu fazer vocês passarem vontade. Beleza? Então, vamos lá. Ó lá. Macio. Não fica grudento no dedo. É uma balinha, né? Mas não é aquela coisa que você fica... Não, ele derrete na boca porque tem bastante chocolate. E é bom, hein, gente? Eu gosto. É doce. Mas é tão doce quanto um doce é pra ser, né? Tem enganação. A galera adorou. Olha lá, gente.